ano, vocês acabaram de assistir a um vídeo. Nesse vídeo, vocês viram que o repolho se transformou em um suco, esse suco roxo aqui, e eu fiz ele mudar de cor. Então, o que aconteceu? Foi uma mágica? Não, né? Não foi uma mágica, foram reações químicas que aconteceram. O repolho roxo, ele mudou de cor porque ele é um indicador de pH. O que é pH? O pH, ele indica ácidos e bases. E o repolho roxo, ele é um bom indicador para isso. Então, quando eu coloco o suco de repolho roxo naqueles copos diferentes, no caso aqui, ó, nesse copo, eu coloquei o bicarbonato, então ele ficou verde. Quando eu coloquei no copo com vinagre branco, transparente, ele ficou rosa. Já no cloro, ele se decompôs, né? Ó, veja que ele ficou transparente. Então, a gente pode até ver novamente, ó. Roxo, e ele fica uma cor amarelada. Com o tempo, ele volta a ficar transparente novamente, e isso é com o cloro. Então, esses indicadores, essas cores, são as escalas de cores de acidez de determinada substância. Então, por que eu trouxe esse experimento? Para que nós possamos estudar as matérias e as suas transformações. Então, o que é matéria? Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, nós já vimos isso. E a matéria, ela sofre transformações. Essas transformações a gente pode classificar em transformação química ou transformação física, é o que a gente vai conhecer. Mas antes de conhecer esse experimento que eu acabei de passar para vocês, como uma espécie de mágica, é para também explicar a vocês que o próximo trabalho que vocês vão me entregar, até a próxima quarta-feira, eu quero que vocês realizem um experimento que possa ter transformação química ou não. A gente vai conhecer daqui a pouco o que seria isso. Então, eu vou postar para vocês algumas sugestões de experimentos, mas não é obrigatório ter os que eu vou indicar para vocês, as sugestões. Vocês podem escolher os seus, contanto que não seja perigoso a sua realização. Então, eu quero que vocês façam em forma de mágica. Então, um pequeno vídeo e enviar no Instagram, me marcando e marcando a escola, ok? Então, vamos lá, né? Conhecer a matéria e suas transformações. Então, essa matéria, como eu falei a vocês, o que é matéria? É tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, essa transformação, ela pode ter ou não alteração na sua composição química. E o que seria a química? Química são as transformações, as mudanças que acontecem na matéria. Então, a gente vê, a química, ela está presente em toda parte. Na nossa cozinha, por exemplo, na culinária, quando a gente prepara um bolo que põe todos os ingredientes, então mistura até formar uma massa homogênea, depois põe ao forno, então várias transformações estão acontecendo, desde a sua cor, o seu cheiro, sabor e até a forma que ele vai ter no final. É um exemplo de uma transformação química. Então, eu posso classificar transformação química, toda transformação em que a matéria vai se transformar, ou seja, se transformar em uma outra substância. Então, quando a matéria ou a substância se transforma em outra, eu vou classificar em transformação química. Então, exemplo de transformação química, qualquer combustão. O que é combustão? Queima. Então, uma vela acesa é um exemplo de transformação química. O pão, por exemplo, quando a gente faz o pão, a massa, põe o fermento e a massa cresce, é exemplo de transformação química. E falar em pão, vocês sabem por que a massa cresce? Por que o fermento? Como é que ele faz isso? Então, o fermento, ele tem agentes biológicos, com alguns micro-organismos que se alimentam de açúcares ou carboidratos. Então, quando ele se alimenta desses açúcares, desse carboidrato, vão formar bolhas, que é o gás carbônico. Então, a eliminação de bolhas faz com que a massa cresça. Então, essa é a função do fermento. Na transformação química, a gente pode reconhecer através de algumas mudanças, como a mudança de cor, a alteração do odor, do cheiro, a liberação de gás, a liberação de luz e de calor também.
Então, esses são exemplos de transformações químicas. Então, quando a gente faz um brigadeiro de panela, que põe todos aqueles ingredientes, vai ao fogo, houve combustão, transformação química. Às vezes, a matéria, a substância, ela sofre transformação, mas a sua composição química não altera, ou seja, a substância continua sendo a mesma. Então, isso não é uma transformação química, seria uma transformação física. Exemplo, se eu pego água, ponho no cubo de gelo e coloco ele no freezer, o que é que aconteceu? A água líquida se transformou em água sólida. É uma transformação física ou química? É uma transformação física e não transformação química. Se eu pego, rasgo uma folha de papel, rasguei em vários pedacinhos, houve transformação? Houve. Só que não é uma transformação química, é uma transformação física. Se eu pegar esses papéis e queimar, ela é uma transformação química, porque vai deixar de ser papel e vai se transformar em uma outra substância. Então, preste atenção. Quando a substância inicial, ela se transforma em outra, ela passa a ser uma transformação química. Quando a substância inicial permanece a mesma, é uma transformação física. Então, vamos a mais um exemplo. Tingir o cabelo. Seria uma transformação química ou física? Mudou, né? A cor muda. Então, eu tenho luzes aqui no meu cabelo, eu usei vários elementos químicos aqui. Então, aconteceu uma transformação química. Uma transformação química. Mudou. Então, mudou a aparência também. Às vezes, a mudança de aparência não quer dizer uma transformação química. A gente precisa observar o estado final. Então, um outro exemplo que a gente pode citar são as queimas de artifícios. É um exemplo de transformação química. Então, quando há transformação química, dizemos que houve uma reação química. E na reação química, ela pode ser representada em uma equação, que logo a mais eu vou explicar a vocês como é que faz essa representação. Na reação química, também existem mudanças nas suas velocidades de acontecimento. Em algumas reações acontece com mais velocidade e outras menos. Por exemplo, se eu pegar um comprimido efervescente e eu colocar em um copo ele inteiro e no outro copo com água eu triturar, então qual vai ferver mais rápido? Vai dissolver mais rápido que está triturado. Então a velocidade da reação será aumentada por causa do contato da superfície. Ou se eu colocar um copo gelado e um outro copo quente e acrescentar os dois comprimidos efervescentes no mesmo intervalo de tempo, o que está com o copo quente, ele vai ferver, ele vai dissolver mais rápido. Então, a temperatura ela aumentou a velocidade da reação. O mesmo, por exemplo, quando a gente joga o nosso lixo. Se a gente deixar o lixo exposto ao sol, então o aumento da temperatura vai acelerar a reação química que acontece no lixo, né? A degradação dele. Aquele chorume e o odor, ele vai ficar acentuado. Nós iremos sentir o cheiro mais rápido. Diferente se colocar esse lixo em temperaturas menos elevadas. No inverno, por exemplo, demoraria mais tempo de a gente ver o chorume do lixo e sentir esse cheiro desagradável. Então, isso acontece porque, dependendo das condições em que as substâncias se encontram, ela pode ser mais rápida ou não. Se, por exemplo, eu pego uma madeira inteira e ponho para queimar, então o que vai acontecer? Uma reação química, né? A madeira vai deixar de ser madeira, vai se transformar em carvão. Mas se ela estiver inteira, ela vai demorar mais a ser queimada. Então, a velocidade vai ser menor. Se eu deixar ela em pedaços menores, ela vai diminuir essa velocidade. Aliás, a velocidade será maior para queimar. Então, eu aumentei o contato aí com a superfície. Então, a velocidade das reações químicas ela é bastante variável, desde muito lenta até muito rápida. Então, depende da situação. Pronto, então para representar simbolicamente uma reação química, nós iremos fazer uma equação química. Como é que isso faz? Eu vou apresentar a vocês uma equação química da formação do ozônio.
O ozônio é formado por um átomo de oxigênio mais 2 átomos de oxigênio, que é o gás oxigênio. Isso vai formar o ozônio O3. Então, veja, aqui é uma equação química. Na equação química, nós temos os reagentes. E o que é reagente? Tudo que ficará na esquerda, antes da seta, são reagentes. Então, reagentes são substâncias que vão unir entre si para formar uma outra. Depois, nós temos da seta, nós temos o produto. Então, tudo que vem depois da seta é produto. O que vem antes é reagente, o que vem depois é produto. Então, toda a equação química, vocês vão ter que colocar os reagentes. Esse sinal mais é para separar cada substância. Então, cada substância é separado com o sinal mais. Então, o resultado será indicado pela seta. Depois colocaremos o produto. Então, por exemplo, um bolo. Um bolo é formado com farinha de trigo, vou colocar aqui o F, mais açúcar, mais fermento, mais ovos. Tudo isso vai formar um bolo. Então, quais são os reagentes? Tudo que vem antes da seta. Quem é o produto? O que vem depois da seta. Então, isso aqui é uma equação química. Vocês poderão também ver numa equação química alguns símbolos como S, que indica que a substância está no estado sólido, o L, líquido, o G para gasoso e o AQ, solução aquosa. Gente, para que vocês possam fazer uma equação química, vocês precisam observar o enunciado. Então, veja só esse enunciado. Para formar água, é preciso de 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, vamos fazer a equação. Então, para formar água que é reagente ou produto? Seria produto, nesse caso, né? Produto. A água aqui é o produto. Então, para formar o produto, são necessários 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Então, aqui seriam os reagentes. Então, preste atenção, para formar. Então, formar seria o resultado. E o resultado é o produto. Então, para se obter esse resultado, a gente precisa de algumas substâncias. Nesse caso, aqui é o hidrogênio e o oxigênio. Então, eles são reagentes. Então, como vai ficar a equação? Então, na equação, primeiro vem os reagentes. H2. Como são 2 substâncias, vou separar com o sinal mais. Oxigênio. Então, formar o resultado. Para indicar o resultado, eu vou colocar uma seta, não é isso? E nessa seta, depois da seta, eu coloco o produto, que é a água. Então, está aqui a nossa equação química. Termos melhor, vocês vão abrir no livro de vocês, o livro didático, página 45. Vamos responder essas atividades. Na questão 1, vocês vão classificar em F para transformação física e Q para transformação química. Então, nós temos aí nessa primeira imagem o apodrecimento de um alimento. Então, o apodrecimento de alimento. Acontece transformação de nova substância? Sim, então é uma transformação química. Então, qualquer matéria, qualquer substância em decomposição é uma transformação química. Secagem de roupa no varal. Está acontecendo uma transformação química ou física? Física, né, gente? O que é que está acontecendo? A água que deixa a roupa molhada, ela vai evaporar, né? Transformar em vapor. Então, a água, ela não se transformou em uma outra substância. Continua sendo água, só que em um outro estado. Então, é F. Derretimento do sorvete. Quando o sorvete derrete, isso é uma transformação física ou química? Física, né, gente? Vai deixar de ser sorvete? Não vai deixar de ser sorvete. Só que ele vai estar no estado líquido. Na outra imagem, choque entre automóveis num acidente de trânsito. Choque o quê? Uma batida. Houve uma batida, o que aconteceu? A lataria amassou. Química ou física? Física, né, gente? Não houve mudança aí de substância,
a matéria continua sendo a mesma, só houve deformação. Fotossíntese realizada pelas plantas, isso é química. Por quê? O que acontece na fotossíntese? Para acontecer a fotossíntese é preciso de, quais são os reagentes? Água, gás carbônico, né, CO2, e luz do sol. Isso vai se transformar em açúcar e oxigênio. Então, é química. Queima de madeira em um fogão de lenha, transformação química. Então, é um quê? Porque a madeira vai deixar de ser madeira depois de ser queimada e transformar em carvão. Questão 2. Analise as imagens a seguir e indique qual evidência comprova a ocorrência da transformação química. Então, qual é a ocorrência? O que acontece? Todas elas são reações químicas, mas que evidência faz com que seja uma reação química? Aí nessa primeira letra A, tintura. Contém substâncias capazes de alterar a pigmentação natural. Então, qual é a evidência? Vocês vão colocar aí abaixo, mudança de cor. Na B, o gás de cozinha, ao reagir com o oxigênio, ele vai produzir a chama. Então, que evidência é? Liberação de luz e calor. Qual a evidência na C? Letra C, nós temos o ferro presente na lataria de um veículo antigo, ao reagir com oxigênio e água, forma ferrugem. Então, qual é a evidência? Mudança de aspecto, vocês vão colocar aí. Então, vamos para a próxima questão. Na questão 3, nós vimos aqui que os meses de junho e julho existem várias festividades, muitas comidas, brincadeiras e tudo mais. Então, de acordo com essas imagens, vamos classificar também em F ou Q, física ou química. Lenha queimando na fogueira, física. A lata amassada no chão, aliás, lenha queimada na fogueira, química, houve transformação, desculpe. A lata amassada no chão, física, ela está só amassada, né? Não vai deixar de ser lata. Pipoca estourando no carrinho de pipoca, química, transformou, era um milho, forma-se pipoca. Canjica cozinhando na panela, química. A bandeirinha de papel rasgada no vento, pelo vento, é física. E nós temos aí Q, F, Q e F. 4. Descubra as palavras para completar a cruzadinha aí. Então, eu vou dizer as palavras e vocês completem aí, ok? No primeiro, nome dado a uma transformação química. Nós sabemos que é reação química. Então, uma transformação química é o mesmo que uma reação química. 2. Substâncias indicadas à direita da seta. Então, todas as substâncias que vierem à direita da seta se chamam de produtos. 3. Transformação que ocorre sem a formação de novas substâncias. Então, não há formação de novas substâncias, é física. Fator que influencia na velocidade de uma reação química. Que fator é esse? A temperatura, lembra? Quanto maior a temperatura, maior velocidade. Menor temperatura, menor velocidade. 5. Evidência que comprova a ocorrência de uma reação química. Seria liberação de gás. É uma das evidências, é o que cabe aí na cruzadinha. 6. Rapidez com que os reagentes são transformados em produtos. Então, rapidez, velocidade. 7. Substâncias indicadas à esquerda. Nós sabemos o que vem à esquerda são os reagentes. Então, vamos para a próxima questão. Então, vocês vão preencher aí a cruzadinha e vamos para a questão 5. Na questão 5, nós iremos completar esse quadro, onde nós temos uma situação, qual transformação e por quê. Na situação A, nós temos colocar fermento na massa do pão, observa-se pouco tempo depois que ela cresce. Que transformação é essa? Vocês vão colocar aí química. Por quê? Então, porque ao ser adicionada a massa, o fermento ele vai fazer o quê? Com que o pão cresça em virtude da liberação de gás. É uma reação química, lembra o que eu falei a vocês. B. Ao abrir uma garrafa de refrigerante, ocorre liberação de gás. Abriu, então o gás escapou. Química ou física? Física. Física, porque ao abrir a garrafa do refrigerante, vai fazer apenas com que o gás que já está presente na garrafa, ele escape. Então, não houve mudança, né? Não houve alteração
em sua composição. O que aconteceu foi que ele escapou. Na letra C, vocês vão colocar uma situação, vão classificar e colocar a justificativa e enviar para mim. Questão 6. As transformações químicas, elas acontecem o tempo todo. Então, vejam aí, nós temos aí um enunciado, uma equação química. Dessa equação, a gente vai identificar o que é reagente e o que é produto. Muito simples, muito fácil. O que são os reagentes? Tudo que vem à esquerda da seta, o que vem antes. E o que é produto? Tudo que vem depois. Então, nós temos aí uma equação. Ferro mais oxigênio mais água, isso vai formar ferrugem. Então, quem são os reagentes? Vocês vão colocar o ferro, o oxigênio e a água. Não coloque com o sinal mais, viu, gente? Separe com vírgula quando for colocar aí embaixo. E quem é o produto? Ferrugem. Na questão 7, nós temos uma situação. Dessa situação, a gente vai montar a equação química. Então, vejam aí. A todo momento, substâncias presentes no planeta Terra estão se transformando. As plantas, por exemplo, com a energia da luz do sol, convertem a água e o gás carbônico em glicose, um tipo de açúcar que constitui o alimento delas. Durante esse processo chamado de fotossíntese, o oxigênio é liberado no ambiente. Então, representa a fotossíntese, indicando quem são os reagentes, quem são os produtos. Então, primeiro, antes de fazer a equação, a gente vai ter que identificar. Veja aí que diz que a fotossíntese, ela forma a glicose, né? Logo no início, ó. A energia da luz do sol converte a água e o gás carbônico em glicose. Água e gás carbônico aí é reagente. Já a glicose é produto. Aí mais adiante nós temos, assim, durante esse processo chamado de fotossíntese, o oxigênio é liberado no ambiente. Então, o oxigênio é liberado. O oxigênio é reagente ou produto? Também é produto. Ele foi liberado, ele foi formado a partir da conversão da luz solar com a água e o gás carbônico. Então, como vai ficar a equação? Vejam aí, água mais gás carbônico, aí seta, que será igual a glicose mais oxigênio. Então, quem são os reagentes? Água e gás carbônico e produto, glicose e oxigênio. Questão 8. Algumas moedas, quando guardadas por muito tempo, podem adquirir uma camada esverdeada na sua superfície, conhecida como azinhavre. Esse material é resultado da reação do cobre da moeda com o gás oxigênio, o dióxido de carbono e o vapor de água existente na atmosfera. Então, de acordo com essas informações, quais são os reagentes envolvidos na formação do azinhavre? Então, quais são os reagentes? O cobre, o gás oxigênio, gás carbônico e vapor d'água. Essa é a resposta. Questão 9. Para garantir a integridade dos medicamentos, é necessário armazená-los em condições adequadas de uso e dentro do prazo de validade. A ação do calor, por exemplo, pela elevação da temperatura do ambiente, pode provocar alterações no produto, como a evaporação de um ou mais componentes e 2, a formação de compostos indesejáveis. Em relação a essas transformações, classifique em física ou química. Então, a evaporação de um ou mais componentes, física ou química? Física, né? Evaporar um componente é só mudar de... Ele só mudou ele é uma mudança física. Por quê? Então, por exemplo, o exemplo da água. A água líquida, essa substância evaporou, transformou em vapor. Não vai deixar de ser água. Continuará sendo. É uma mudança física. Então, transformação física. 2. A formação de compostos indesejáveis. Então, com o calor, vai se transformar em uma outra substância, substâncias indesejáveis. Então, é uma transformação química. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido. No próximo vídeo, estarei fazendo uma revisão sobre tudo isso, que serão assuntos para a avaliação de vocês. Não esqueçam de postar até quarta-feira o vídeo, tá? Valendo de 0 a 2 pontos. E, além de postar, vocês vão ter que
identificar quem são os reagentes e quem são os produtos da transformação, se for uma transformação química que vocês vierem a realizar, ok? Então, tchau, até a próxima.